Valinhos vai mudar as regras do racionamento de água a partir de segunda-feira. Segundo a Prefeitura, a forma que vinha sendo feito não atingia todos os bairros. Peneirão da Band, Clube do Porto de Portugal, vai selecionar jovens com talento no futebol para um intercâmbio no clube na Europa. E ainda depois do empate, a seleção do Japão treina com esperança de se classificar no jogo contra a Colômbia. O Band Cidade está começando. Boa noite. Foi preso nesta manhã em Campinas um homem procurado pela Justiça desde 1998 por ter cometido um latrocínio, roubo seguido de morte na cidade de Olímpia, aqui no estado de São Paulo. Homens do BAEP, o Batalhão de Ações Especiais da Polícia, faziam patrulhamento de rotina no Parque Osiel quando encontraram o acusado. De acordo com a polícia, o crime aconteceu durante um assalto a uma residência. A dona da casa foi asfixiada durante a ação. O homem foi levado para a 2ª Delegacia Seccional de Campinas. E a partir de segunda-feira, o Departamento de Água e Esgoto de Valinhos vai mudar o esquema do racionamento no município. A medida foi tomada depois que um estudo concluiu que o procedimento atual não atinge todos os bairros. O município foi dividido em 7 áreas, mas a partir de segunda vão ser apenas 4. A redução é necessária para otimizar os fechamentos e aberturas dos registros. Segundo o departamento, alguns pontos não estavam sendo afetados pelo corte. Agora, o novo sistema de rodízio vai atingir toda a cidade. O horário permanece sem alterações, sempre das 10 horas da manhã até as 4 horas do dia seguinte. Valinhos enfrenta a pior estiagem dos últimos 80 anos. Por isso, o racionamento foi implantado em fevereiro. Até agora, de acordo com a Prefeitura, a média gerou uma economia de 20%. O consumo reduziu de 37 milhões de litros de água tratada por dia para 30 milhões. E o Conselho Municipal de Saúde de Campinas denunciou mais um problema no pronto atendimento do Campo Grande hoje. Na escala, nenhum médico estava disponível no centro de saúde. Apenas casos de urgência e emergência foram atendidos. Para este domingo, segundo o Conselho, a situação será a mesma. A assessoria de imprensa da Prefeitura reconheceu que faltam profissionais na unidade e disse que a contratação de novos médicos deve resolver o problema. Porém, ainda não há prazo para isso. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas revela que a classe C é a que mais tem sentido os efeitos da economia no país. Muitos setores têm registrado aumento nos preços e isso acaba contribuindo para o descontrole financeiro deste público. Todo mês é aquele sufoco. As contas chegam e os valores das faturas ficam cada vez mais altos. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas apontou que quem mais sofre com esse crescimento nos preços são pessoas que ganham até 2 salários mínimos e meio, ou seja, pouco mais de R$ 1.800. Esse público passou a acumular um aumento nas despesas de 3,7% nos últimos 5 meses, quanto que o índice de 2013 ficou em 6, ou seja, a média até agora já é mais que a metade da registrada no ano passado. Isso porque ainda nem chegamos ao fim do primeiro semestre. O estudo mostra que houve acréscimos em diversos setores. Os que mais se destacam são os gastos diversos e jogos de loteria. O índice subiu de 0% para 7,29%. A Andréia, que não resiste a uma comprinha inesperada, confessa que no fim do mês sente os resultados da irresponsabilidade. Gasto bastante. No fim do mês? Aí fico triste por ter que pagar todas essas contas. A energia elétrica ocupa o 3º lugar no ranking de aumentos. Pulou de 2,41% para 3,94%. Dona Erlite conta que as faturas subiram mesmo. Eu gastava R$35. Hoje eu gasto 45, 50. Tem vezes que vem até 55. Segundo os especialistas, o motivo para o aumento nos índices é a alta da inflação. Por isso, quem ganha menos vai sentir mais no bolso a alteração nos preços. Isso porque a chamada classe C ainda não tem estabilidade financeira. O professor ensina que para a classe C evitar o sufoco no fim do mês, é preciso ter planejamento financeiro. Só assim é possível pagar as contas, ter dinheiro para um compromisso extra
e ainda economizar. Montar uma planilha financeira, mesmo que ele não entenda, por exemplo, num pacote Office, né, um Excel, saber montar uma planilha, ele pode fazer manualmente toda a receita e toda a despesa que entra. Com isso, ele vai ter uma visão muito mais real, né, e bem próxima do que ele gasta. Tem gente que já coloca em prática a dica e faz economia em casa. Já economiza bastante, coisas supérfluas a gente nem compra, né? Já que estamos no meio da Copa do Mundo, que tal unir arte com futebol? Um espetáculo itinerante montado sobre uma carreta está realizando apresentações gratuitas em Campinas. Quem vai falar mais sobre o espetáculo Brasil Futebol Clube é o diretor da peça, Jorge Luiz Braz. Faz um retrato fiel dos torcedores, Jorge? Eu acho que faz mais do que isso. A gente, sabendo que os estádios vão falar de futebol, a gente resolveu trazer para o palco um pouco dos bastidores. No nosso espetáculo, misturando 4 linguagens, dança, teatro, música e circo, a gente retrata a vida, na verdade, de quem quer jogar futebol. Então, os nossos protagonistas são 2 brasileirinhos, que todos têm o sonho de jogar futebol, 2 amigos que se revelam grandes jogadores. Um consegue prosseguir com sucesso na carreira, que é aí a referência ao nosso Neymar, e outro que não faz tanto sucesso. Então, o desenrolar da história basicamente fala dos bastidores, da torcida, da paixão por torcer, do empresário de futebol, dos bastidores, das alegrias e tristezas que envolvem o sonho do futebol. Então, enquanto os estádios vão falar de futebol de fato, a gente vai falar sobre os bastidores de ser jogador de futebol. E o público vai se envolvendo na trama, tem uma pitada de humor? Na verdade, é mais do que humor, eu acho que é plasticidade. O espetáculo ele é envolto de muita tecnologia, por estar em cima de uma carreta e ser itinerante. Nós temos um grande placar de LED, o circo traz uma beleza virtuosa para o espetáculo, os dançarinos, e a gente envolve as pessoas com a plasticidade dessas linguagens artísticas. São várias intervenções, você falou dança, música, o teatro em si, então é uma peça bem movimentada. Na verdade é um espetáculo de rua que se utiliza das 4 linguagens, teatro, dança, música e circo. E ele acontece onde? Nos espaços abertos? Sim, sempre em espaços públicos. A gente vem de uma turnê em 38 cidades do Brasil e vamos fazer 10 espetáculos em Campinas. Sempre às 7h30 da noite? Sempre às 7h30 da noite, gratuito. Ok, muito obrigada pelas informações. Andréia Marques, de Campinas. As apresentações acontecem até o dia 3 de julho em vários bairros da cidade, como ele disse, sempre às 7 da noite. E veja a seguir, depois do empate sem gols, Japão sonha com a classificação para a próxima fase da Copa.